Olá pessoal, vamos então agora falar sobre polinômios, beleza? Para começo da matéria, a gente vai falar sobre algo que vocês já veem no ensino fundamental, mas acaba que a gente é uma matéria um pouco chata, né? Muita gente não absorve muito bem, então a gente vai fazer essa revisão, que para muitos vai ser novidade total, mas é normal, tá? Não saber essas coisinhas. Então a gente vai desde o básico, que é que a gente aprende no ensino fundamental, e vamos depois para aquilo que a gente aprende no ensino médio, tá bom? Não é porque a matéria, às vezes, que eu falar aqui que é de ensino fundamental, não pode cair no concurso de ensino médio, cai também. Então a gente tem que estar atento sobre tudo, beleza? Vamos lá. Grau de um polinômio. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é um polinômio, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu tenho aqui 3x2, y3. Isso aqui é um monômio. O que é um monômio? Você tem número, letra e letra. Então, o polinômio, essa parte aqui, que é a parte da álgebra, a gente vai ter letra misturada com número. Então, eu tenho ali 3x2y3. É importante que você entenda que esse 3x2y3 está todo mundo multiplicando. O 3 multiplica o x ao quadrado, que multiplica o y ao cubo. Então, isso aqui é uma coisa só. E a gente chama de monômio. Se você vier aqui, 5x3 y4 menos 3x2 mais 4z3. Isso aqui, na verdade, é o seguinte, deixa eu ir com calma. Isso aqui seria um binômio. O que é um binômio? São dois monômios. Você tem esse primeiro monômio aqui e esse outro monômio aqui. O que separa os dois, um monômio de outro, é sempre um sinal de mais e um sinal de menos. Então esse aqui é o primeiro monômio e esse aqui é o outro monômio que a gente tem. Então são dois monômios, a gente tem um binômio. Bom, na verdade, a prova ela chama monômio, binômio, tudo de polinômio. Mas na íntegra mesmo, na real mesmo, o polinômio ele seria a partir de 4 para cima. Mas a gente chama tudo de polinômio. Porque se você tiver 3, né, 3 aqui, menos 4x2 menos 5xy3 mais 2, isso aqui é um trinômio. Trinômio. Então eu tenho binômio, monômio, binômio, trinômio. E a partir de 4, 3x mais 4y5, 3x3, mais 5, menos 5x2, y4, menos 3. Isso aqui é um polinômio, mas como eu falei, a gente vai chamar tudo de polinômio, tá? Beleza, todos esses aí são polinômios. Agora o negócio é o seguinte, nós queremos saber o grau de um polinômio. Bom, antes a gente vai falar sobre o grau do monômio. Isso aqui é um monômio. Imagina que o 3 aqui tivesse elevado a 3. Tivesse 3 elevado a 3 vezes x elevado a 2 vezes y elevado a 3. O grau deste monômio, anota aí, o grau de um monômio, um só, vai ser a soma dos expoentes das letras. Tá? Então, o grau de um monômio vai ser a soma dos expoentes das letras. E as letras, vamos só ver uma coisinha aqui, ó. Eu tenho aqui 5x2, y4. Imagina esse exemplo aqui, 5x2, y4. Isso aqui, as letras, é o que a gente chama de parte literal de um monômio. E isso aqui é o que a gente chama de coeficiente. Coeficiente. Parte literal, coeficiente. Coeficiente é o número que multiplica ali as letras, é o carinha aqui na frente. Por exemplo, se aqui fosse menos 5x2 y4, o coeficiente seria menos 5 e a parte literal seria x2 y4. Beleza, então eu queria te deixar claro isso aí. Então, o monômio, o grau de um monômio, o grau desse monômio aqui seria grau 2 mais 3 seria grau 5. Então, repara que mesmo o coeficiente aqui elevado a alguma coisa, você ignora o coeficiente. Você se preocupa apenas com os expoentes
da parte literal. Então, o grau de um monômio é a soma dos coeficientes da parte literal. Beleza. Agora, se for um binômio, um trinômio, um polinômio, bom, aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o grau de cada um desses monômios aqui, ó. O grau desse aqui, 3 mais 4, grau 7. O grau desse aqui só tem esse aqui, grau 2. Então, o grau desse binômio vai ser o maior grau. Você não vai somar de novo, não. Vai ser o grau, anota aí agora. O monômio, o grau do monômio é a soma dos expoentes da parte literal. O grau do binômio, trinômio, polinômio é o grau do maior monômio que ele tem. Então, esse monômio aqui tem grau 7 e esse aqui tem grau 2. Então, o grau desse binômio aqui vai ser grau 7, vai ser o grau do maior. Por exemplo, aqui o grau é 2. O grau é 2, aqui só tem 2. Aqui, ó, o expoente do x, se não está aparecendo, é porque é 1. Então, aqui é 1 mais 3, o grau dele é 4 desse aqui. E o grau desse aqui, de que não tem nem x nem y, o grau dele é 0. Tá? Isso aqui é um monômio, tá? Apesar de não ter letra, ele é um monômio, porque é o expoente elevado a 0. Tá? Isso é importante, a gente vai ver isso em divisão, vai ser importante. Então, o cara que não tem letra, que é só número, o grau dele é 0. Então, aqui o grau vai ser o grau maior, que foi grau 4. Tá? Grau 4. Esse de baixo aqui, esse polinômio aqui, o grau desse monômio é 3. O grau desse aqui é 5. Aqui é 2 mais 4. O grau aqui é 6. Tá vendo? No monômio eu somo os expoentes. No polinômio eu vejo só o grau do maior. E o grau aqui é 0. Qual foi o maior grau aqui? O maior grau aqui foi 3, 5, 6, 0. O maior grau foi grau 6. Então, o grau desse polinômio aqui seria grau 6. Beleza? Então, vamos seguindo, pessoal. Então, vamos lá. Determinar os possíveis valores complexos. Então, você pode usar qualquer valor, né, complexo, de A, de modo que o polinômio tenha grau 4. Gente, se ele tem que ter grau 4, ele tem que ter o expoente 4. Né? Então, aqui é o t elevado a 4, t elevado a 3, t menos 8. Aqui tem o grau 4, o grau 3, o grau 2, e o grau 1 e o grau 0. Aliás, não tem o grau 2, né? O grau 2 aqui não tem. O coeficiente dele seria 0. Então, como eu quero que o polinômio tenha grau 4, eu tenho que ter o grau 4. Então, o coeficiente do grau 4, que no caso é o A2 menos 9, tem que ser diferente de 0. Então, o A2 tem que ser diferente de 9, o A tem que ser diferente de mais ou menos raiz de 9, o A tem que ser diferente de mais ou menos 3. Porque se o A for 3 ou se ele for menos 3, esse coeficiente aqui vai dar 0, não vai ter o grau 4, vai ser um polinômio de grau 3. Então, é isso que a gente tinha que entender. Por exemplo, se tivesse um bx5 aqui, ó, aqui, ó, mas se fosse assim, bt5 mais a2 menos 9, t4, mais 2t3, menos 3t, menos 8. Se ele pedisse para ser grau 4, além desse cara aqui ser diferente de 0, eu teria que ter esse cara igual a 0. Porque se esse cara fosse diferente de 0, b fosse diferente de 0, esse polinômio teria grau 5. Olha que interessante. Imagina esse exemplo aqui que eu dei aqui agora, só para complementar o nosso raciocínio. Tá? Então, abra um olho nisso. Se ele quer grau 4, eu não posso ter grau nenhum maior que 4. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguindo, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Aqui era só uma observação. Muita gente, às vezes, eu faço essas observações, o pessoal fala, pô, de onde é que veio isso? Esse exercício, de onde que veio esse B? Não, esse aqui eu criei, BT5 aqui, foi um exemplo que eu criei aqui agora, beleza? Só para entender que se tivesse um cara do grau 5, eu teria que ter que ele igual a 0, beleza? Porque se eu quero grau 4, não posso ter ninguém acima do 4. Valor numérico, gente, o que é o valor numérico? Na verdade, o negócio é o seguinte. O que é um polinômio? Né? Polinômio é o seguinte, imagina que você vai fazer um churrasco, e aí você sabe que o custo do seu churrasco, né, depende do número de pessoas. Aí disso aqui é meio que função, é mais ou menos a ideia mesmo de função.
o custo do seu churrasco depende do número de pessoas. Então, você já viu que você tem que gastar R$1.000 com o clube, independente do número de pessoas que forem, mais 100, mais 10 vezes N, que é o número de pessoas, mais 20 vezes N para fazer o seu churrasco. Não, 20 tá barato, né, gente? R$50 por pessoa para comprar bebida, comprar carne e por aí vai. Então, esse aqui é o seu polinômio. O custo é igual a 1.000 mais 50 vezes N. Então, se eu viro para você e falo que eu quero saber o valor numérico, ou seja, o valor numérico, ou seja, você vai ter só um número, você não vai ter mais letra, para o número de pessoas igual a 10. Então, você vai simplesmente fazer igual você faz lá em função. Substituir o valor da letra que ele te deu pelo valor onde ele falou, né? O N é 10, então pôs aqui no lugar de N 10. Então, deu 1.000 mais 500, o custo deu 1.500. Beleza? Então, é isso que é o valor numérico. Vamos ver alguns exemplos? Calcular, sendo px, 5x ao cubo mais 3x2 menos 6, calcular p de 2, ou seja, ele quer que você faça p de 2, ele quer que você coloque x igual a 2. Tá? Às vezes o exercício faz x, y mais 3x menos 5y, ele dá aqui para x igual a 4 e y igual a 2, entendeu? Então você substituiria aqui o x por 4, ficaria aqui 4 ao quadrado, vezes o y, que é 2, mais 3 vezes 4, menos 5 vezes 2, e você acharia o valor numérico, tá? Geralmente alguns exercícios de valor numérico em prova, eles são um pouquinho mais complicados assim, para tentar dificultar um pouco, põe fração, põe potência, para tentar complicar, porque o valor numérico é só substituir o valor, né? Então 5 vezes x, quem é o x? 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2 ao quadrado, menos 6. Então, onde tinha x, eu coloquei o valor de x que o exercício pediu. Ele falou p de 2, então ele quer que o x valha 2. Então, isso aqui ficou aqui importante você substituir sempre entre parênteses, principalmente quando o valor da letra tiver sinal negativo. Então, isso aqui fica 5 vezes 4, mais 3, aliás, a gente aqui é elevado a 3, né? Então, 5 vezes 8, mais 3 vezes 4, menos 6, isso aqui fica 40, mais 12 menos 6, isso aqui fica 46. Esse é o resultado. Beleza? Então, esse aqui é o resultado desse valor numérico, desse polinômio. Ele poderia falar assim, calcular o valor numérico para x igual a 2. Seria outro jeito de falar isso aí que ele falou, calcular p de 2, calcular o valor numérico para x igual a 2. Você vai falar assim, pô, o que é valor numérico? É só substituir, né? Então era só te contar que isso é isso, porque eu acho que vocês já aprenderam isso lá bem em função, né? Raiz de um polinômio. Então eu tenho um polinômio, por exemplo, p de x é igual a 5x4 menos 3x2 menos 4. Menos 5. Tá aqui, menos 5x. O que é a raiz de um polinômio? A raiz de um polinômio é saber o valor das incógnitas que vão fazer esse resultado todo, ou seja, o p de x, o h de x, o polinômio ser zero. E disso aqui está muito parecido com função, é a mesma ideia. Então, a raiz de um polinômio seria igualar isso aqui a zero e fazer os resultados. Por exemplo, esse aqui não tem o jeito que dá para fazer aqui, talvez seria fazendo por fatoração. Esse exemplo aqui eu coloquei bem complicado mesmo, só para a gente ter uma noção de que isso serve para qualquer polinômio. Tá bom? Então, raiz de um polinômio é igualar ele a zero. Muita gente iguala a zero de qualquer forma. Tudo quer igualar a zero. Não, igualar a zero é geralmente... Não é geralmente, né? No polinômio é sempre quando ele pede a raiz. Aí, ou você está sabendo que você precisa encontrar a raiz. Né? Às vezes o exercício não vai ser explícito. Calcule a raiz. Mas se você entender o que ele está pedindo é a raiz, você vai igualar a zero. Tá, gente? Muito cuidado com essa história de igualar a zero. Não é sempre que a gente sai igualando a zero, não. Às vezes, por exemplo, no exercício anterior eu não igualei a zero. Né? Calcular p de 2, eu quero igualar a zero. Né? Não, p de 2 você vai substituir o x por 2, tá bom? Então, igualar a zero, no caso de polinômios, vai ser quando ele falar que quiser raízes do polinômio. Então, por exemplo,
Letra A. Determinar as raízes do polinômio p de x igual a 5x2 menos 3x menos 2. Vou igualar a zero porque ele está querendo a raiz. Então aqui eu faria o delta. Daria 9 menos 4 vezes 5 vezes menos 2. Isso aqui dá 9, isso aqui dá 10, 40 dá 49, né? Então ficaria 3 mais ou menos raiz de 49 sobre 5 vezes 2, 10. Então isso aqui daria 7, 3 mais 7, 10, dividido por 10 dá 1. E 3 menos 7, 3 menos 7 dá menos 4, dividido por 10 dá menos 2 sobre 5, né? Então essas seriam as duas raízes dessa letra A. A letra B, x3 menos 1 igual a 0. Aqui, x3 seria igual a 1. x3, o x seria a raiz cúbica de 1. X seria 1. Vamos falar aqui das raízes reais, depois eu vou comentar mais para frente sobre essa equação aqui. Vamos determinar as raízes reais, tá bom? Vamos falar das reais, porque aqui a gente vai ter uma complicação aqui. Depois eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Beleza, gente. Então, determinar as raízes reais, tá? De cada polinômio. Então, seria isso aqui, beleza? Depois eu vou fazer um comentário sobre essa letra B mais para frente. Você tem que estar um pouquinho mais... Não vou assustar vocês agora, não. Mas beleza. Tá? Mas esse comentário é só para quem vai fazer concursos de ensino médio. Concurso de ensino fundamental, não. Concurso de ensino fundamental, a letra B está super resolvida porque a gente faz só em números reais. Beleza, vamos lá. Polinômio identicamente nulo. Então, eu tenho um polinômio p de x, que ele é ax3 mais bx2 mais cx mais d. Se eu falar que ele é identicamente nulo, quer dizer que todos os coeficientes são iguais a zero. Todos os coeficientes são iguais a zero, ou seja, o a é igual a zero, o b é igual a zero, o c é igual a zero e o d é igual a zero. Tá certo? Isso é polinômio identicamente nulo. Se ele falar que é identicamente nulo, todos os coeficientes são zero. Para que o valor do complexo de k, o polinômio tal, é identicamente nulo. O que é identicamente nulo? Todos os coeficientes são zero. O coeficiente do x3 aqui ó, é o k2 menos 4, tem que ser zero. O k menos... Ed, então é igualar o polinômio a zero? Negativo. Igualar o polinômio a zero, você está achando a raiz dele. Um polinômio identicamente nulo, você vai igualar cada um dos coeficientes dele a zero. Então aqui, mas para isso, eu tenho que atender tudo. Todos eles têm que ser zero. Então o k2 menos 4 tem que ser igual a zero, o k2 é igual a 4, o k é igual a mais ou menos raiz de 4, o k é igual a mais ou menos 2. Então, para o x3 ser igual a zero, o coeficiente dele ser zero, o k pode ser mais 2 ou menos 2. E aqui o k menos 2 é igual a zero, ou seja, o k é igual a 2. Então, eu tenho duas possibilidades aqui para o x3, o coeficiente de x3 ser zero, que é a possibilidade do mais 2 e do menos 2. E eu tenho uma única possibilidade aqui desse cara ser zero, que seria se o k fosse 2. Como eu tenho que atender as duas coisas ao mesmo tempo, resposta... Eu tenho que atender as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou responder k igual a 2. É o único valor que atende tanto para esse quanto para esse. Então, a resposta fica aqui, que eu faço a interseção de todos, tá bom? Como era a mesma letra, né? Às vezes eles colocam k aqui, coloca, por exemplo, um a aqui, a2 menos 4, aí coloca aqui b menos 2, aí você vai fazendo cada uma das letras. Mas como foi a mesma letra, k e k, você tem que fazer a interseção aquilo que serve para todos ao mesmo tempo, beleza? Então, fechou. Polinômio identicamente nulo é isso. Geralmente a questão pede assim mesmo. Ele dá um polinômio desse jeito aí, como eu mostrei para vocês, e pergunta qual é o valor de cada uma das letras ali dos coeficientes para que ele seja identicamente nulo, você iguala cada um deles a zero. Identidade de polinômios, gente, olha só. ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a x3 mais b mais x3 mais fx2 mais fgh mais gx mais h. Para um polinômio ser igual, identicamente igual ao outro,
basta que os coeficientes de cada um relativos à mesma parte literal sejam iguais, ou seja, o A ser igual ao E, o B ser igual ao F, o C ser igual ao G e o D ser igual ao H. Então, muitas vezes o pessoal vê uma equação dessa do tipo assim, 5x2 mais 4x menos 3 é igual a ax2 mais bx mais c. E aí a questão pergunta os valores de a, b e c, e aí o cara joga todo mundo para cá tentando fazer o delta e tal. Não, se você quer só os valores dos coeficientes, você usa a identidade de polinômios. Então o a seria 5, o b seria 4 e o c seria menos 3. O coeficiente do x2 aqui é 5, aqui é a, então o 5 é igual a. O coeficiente do x aqui é 4, o daqui é b, então b é igual a 4. E o coeficiente daqui é c, o coeficiente 100, né, do x0, né? O cara que não tem x, ele é porque é x elevado a 0, né? Então, o cara que não tem x, ele é o expoente 0, né? Grau 0. Então, o grau 0 aqui seria o menos 3, que é o caso C. Beleza, gente? Então, muito atentos a isso aqui. Às vezes, quando você tentar fazer uma questão, aí joga todo mundo para um lado e não dá para fazer o delta, tem muita letra e tal. Pô, será que eu tinha que jogar todo mundo para o lado? Vamos ver se eu consigo fazer identidade de polinômios que resolve, ajuda muito, beleza? Olha só. Obter a constante k para que os polinômios sejam idênticos. Então aqui, ó, k2 menos 6, x2, mais kx menos 3 igual a 10x2 menos 4x menos 3. Então, o k2 menos 6, x2, mais kx menos 3 igual a 10x2 menos 4x menos 3. Então, eu vou igualar o coeficiente desse com o coeficiente desse, do x2 de um lado com o coeficiente do x2 do outro, ou seja, k2 menos 6 igual a 10, k2 igual a 16, que é o 6 passa somando, o k vai ser mais ou menos raiz de 16, o k vai ser mais ou menos 4. Então, o k pode ser 4, né, por conta do primeiro cara ali, e ele pode ser menos 4, por conta do coeficiente do x2. Agora, por coeficiente do x, aqui é k, aqui é menos 4. Então, o k tem que ser igual a menos 4. E o menos 3 ficou igual a menos 3. Então, isso aqui só meio que comprova que eles são identicamente nulos em relação a esse coeficiente de grau 0, né? Da parte integral de grau 0. Então, como eu tenho que ter k igual a menos 4 aqui e k igual a 4 e menos 4 aqui, e eu tenho que atender que todos têm que ser iguais, né? Então, eu tenho que atender isso, e isso, e isso. Então, eu faço a interseção. Então, o valor que atende todo mundo ao mesmo tempo, a minha resposta seria k igual a menos 4. Muita gente fala assim, muita gente faria aqui raiz de... Gente, eu falo esse negócio de muita gente, não é para tirar onda, não. É para falar os erros que eu já vejo acontecendo há muito tempo e adiantar para você, né? É lógico que nunca a gente aprende tão bem quando a gente erra numa prova e deixa de passar por conta de uma questão, né? Isso é o melhor aprendizado. Acho que se tem uma coisa que a gente aprende é quando a gente deixa de passar numa prova por conta de uma questão. Eu sei porque já aconteceu comigo. Eu conto nos dedos as 3 questões que eu errei numa prova que me fizeram falta para entrar. Que no final das contas, num concurso de 10 mil pessoas fazendo, eu fiquei em 220 e eram 150 vagas. E uma questão fez muita falta. Então, se eu tivesse acertado mais uma, eu teria ido. E eu fiz na prova de matemática, eu fiz 30 de 25 e errei 3 questões que, assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu sei exatamente o que eu errei, eu sei exatamente por que eu errei. Eu lembro exatamente o que eu pensei na hora, o porquê que eu, naquele momento. Então, a gente aprende. Então, eu tô aqui tentando fazer uma coisa que dói muito menos. Dói muito menos você me ouvir falar aqui na sua cabeça. Ó, presta atenção, tem muita gente que erra isso. E, às vezes foi até eu mesmo, já errei muito isso. O processo de aprendizagem é um processo que a gente erra bastante, né?
Então, se a gente puder ter alguém já para adiantar os erros, né? Alguém que já foi no caminho na frente, falou assim, ó, presta atenção que vai ter isso aqui, vai ter o jacaré ali, depois vai ter uma pedra, depois vai ter os espinhos, vai ter não sei o quê. Ajuda a gente, né? Ter um mapinha com... Então, como eu falei com vocês, já errei muito, né? Então eu sei bastante sobre erro. Então, eu tento aqui fazer isso com vocês, ajudar vocês a não cometer os mesmos erros que eu já cometi e que meus diversos alunos já tiveram. E eles, muitas vezes que até passaram, né? E às vezes eles contam, pô, passei aqui, mas às vezes passou, tá indo embora para a escola e fala assim, pô, eu passei, mas aquela questão lá do irracional, como é que eu errei? Pô, aquela questão do triângulo, como você falou aqui na sala, como é que eu errei? E o cara se lamenta, passando, indo para a escola. Então, vamos abrir o olho com isso. Mas vamos chegar de papo e vamos continuar. Para que todos os valores complexos de A e B... Mas eu falei o que eu tinha para falar, né? Que erra muito, né? O pessoal aqui erra muito. O pessoal faz aqui... chega aqui, K ao quadrado igual a 16, aí o desavisado vai rapidão, né? Pô, K ao quadrado igual a 16, K igual a raiz de 16, K igual a 4. E já marca lá o 4, que tem o 4 na resposta. E no caso, é sempre a positiva. Era o positivo, pô. Não, no caso aqui a resposta era negativa. Então abram o olho com isso, tá, gente? Façam as coisas com muita atenção. Sejam muito técnicos, como eu falei com vocês. Tá vendo que eu estou tendo cuidado de fazer aqui K ao quadrado igual a 16, K ao quadrado igual a mais ou menos 16. Faz as coisas com muita atenção. Não faz aconchambrado, não. Porque hoje em dia as provas elas estão pegando o cara que faz aconchambrado. Tá? Aquele cara que fica só no bizuzinho, bizu. Gente, bizu, ele serve para depois que você aprendeu. Você aprendeu, tá sabendo fazer? Aprende lá o bizu, que o bizu vai te dar o atalho assim nas questões que dá. Tá certo? Então primeiro aprende. Vai no bizu não. Os valores dos complexos A e B dos polinômios são idênticos. Então A mais B x4 mais 2x2 mais x menos 5 é idêntico ao polinômio 5x4 mais A mais 6B x3 mais 2x2 mais x... a letra foi só diminuindo. Vamos escrever isso aqui bem direitinho do lado do começo ali, né? Vamos lá. A mais B x4 mais 2x2 mais x menos 5 é idêntico ao 5x4 mais A mais 6B. Isso aqui facilmente é uma questão de prova, tá, gente? x3 mais 2x2 mais x menos 5. Então, o coeficiente do x4 aqui é igual ao coeficiente do x4 aqui. Então, o A mais B, ele vale 5. O coeficiente aqui, ó, tá vendo que aqui tem um x3 do lado direito? Aqui não tem x3. É porque se aqui não tem x3 do lado esquerdo, presta atenção que isso aqui a gente vai precisar em outros momentos também. É porque aqui é 0 x3. Quando não tem é porque o coeficiente é 0. Então, vamos manter a cor da letra aqui. Se aqui é 0x3, do outro lado é A mais 6B x3. Então, o A mais 6B é igual a 0. O coeficiente do x2 aqui é 2, o coeficiente do x2 aqui é 2. Então, 2 é igual a 2, não me ajudou em nada, mas eu estou confirmando. Aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 1, então 1 é igual a 1. Graças a Deus, né? 1 é igual a 1. Menos 5 é igual a menos 5. Beleza. A única coisa que eu vou usar é isso aqui agora. A mais B igual a 5 e A mais 6B igual a 0. Então, eu vou fazer aqui pelo método da substituição. Eu vou isolar o A, vou fazer A igual a 5 menos B. E vou jogar o valor de A na de baixo. O valor de A é 5 menos B. Então, vai ficar A, então é 5 menos B, que é o valor de A, mais 6B é igual a 0. Então, vai ficar 5 menos B mais 6B dá 5B. Igual a 0, 5b igual a menos 5, b igual a menos 1, que é os... Vamos fazer devagar, vamos lá. Menos 5 dividido por 5, b igual a menos 1. Se o b é menos 1, o A não era 5 menos b, o A vai ser 5 menos 1. O A vai ser 5 mais 1, o A vai ser 6. Então, aqui estão os valores de A e B para que esses dois polinômios sejam idênticos. Beleza, pessoal? Então, fechamos nossa primeira parte, né? Nossa primeira aula.
e a gente volta para mais aulas. Na próxima aula a gente começa com as operações de polinômios. Até a próxima aula.